E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula a gente vai falar sobre a existência de terremotos no Brasil, tá joia? E aí, pessoal, para a gente começar nesse assunto, eu trouxe aí na tela para vocês um mapa que mostra a localização das placas tectônicas pelo mundo. Isso porque a gente sabe que a ocorrência de terremotos, os terremotos, né, eles existem porque as placas tectônicas colidem uma na outra. Então, para a gente entender a ocorrência de terremotos no Brasil, a gente precisa ver a localização do Brasil nessas placas tectônicas, tá? Então, o Brasil ele se localiza mais ou menos aqui, tá certo? Então, a gente percebe que ele está localizado bem no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, tá? E aí, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, que os terremotos mais fortes, eles acontecem em regiões onde está a beirada das placas tectônicas. Então, nessa região aqui, ó, onde está a beirada das placas, tá vendo? Onde as placas podem se colidir, nessa região é que vai ter terremotos mais fortes, tá? E o Brasil, como eu falei com vocês, está bem no meio da placa. Então, quer dizer que no Brasil não tem terremotos? Não, não quer dizer que o Brasil não tenha terremotos. Só que os terremotos no Brasil vão ser, de uma forma geral, mais fracos, se comparado com essas regiões que estão bem próximas ali do limite da placa tectônica, tá? Nas beiradas das placas tectônicas. Então, o Brasil pode ter sim terremotos, porém, uma magnitude mais baixa, tá? Um pouco, os tremores são mais fracos. Bom, qual foi o último terremoto registrado no Brasil? No dia que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? O último registrado no Brasil foi 28 de abril de 2021. Esse terremoto, ele ocorreu na região norte do país e ele chegou aqui a uma escala de 4,7 graus na escala Richter, né? Que é a escala que mede a magnitude e os efeitos do terremoto. Eu coloquei aqui embaixo para vocês essa tabelinha que mostra os números, né, a escala, a magnitude aqui do terremoto e os efeitos que essa magnitude desse terremoto pode ocasionar. Então, se ele for menor do que 3,5 na escala Richter, geralmente ele nem vai ser sentido. Então, ele vai ser registrado pelos equipamentos próprios para isso, né, dos centros aí que registram atividades geológicas, mas a população mesmo praticamente nem vai sentir. Tá? E aí por aí vai, né? Conforme vai aumentando a escala Richter, conforme eu coloquei aqui para vocês, ó, conforme vai aumentando, maior vão ser os danos, né? Então, se ele chegar, por exemplo, a 8 graus na escala Richter ou mais, é um terremoto muito grande, e aí com certeza ele vai causar muitos danos, muitas mortes, né? Então, o do Brasil, esse último registrado, ele chegou a 4,7 graus na escala Richter. Então, ele tá aqui nessa faixa aqui, né, ó, entre 3,5 e 5,4. E aí, às vezes, esse terremoto é sentido e raramente causa danos mais graves. E esses danos seriam danos pequenos, como, por exemplo, assim, rachaduras nas paredes, tá? Mas coisas pequenas. Então, esse foi o último terremoto que foi registrado no Brasil, tá? Um terremoto com uma magnitude até baixa, beleza? Pessoal, como eu disse, eu coloquei aqui em cima na primeira frase, ó, os terremotos no Brasil, em geral, são muito pequenos e não geram danos. Beleza! Qual que foi o maior já registrado, né? Que a gente tem aí documentado. Ele ocorreu em 1955, no estado do Mato Grosso, tá? Ele foi um terremoto que chegou a 6,6 graus na escala Richter. Então, se a gente voltar lá na tabelinha, a gente vai ver que 6,6 graus está nessa faixa aqui, ó. E aqui fala que ele pode ser destrutivo em áreas em torno de até 100 quilômetros do epicentro. O que é o epicentro? É o lugar principal ali onde as placas se colidiram, tá? Então, onde ocorre ali o nascimento do terremoto, onde as placas se colidiram, ali é o epicentro. E daquele epicentro até 100 quilômetros de distância, um raio ali de 100 quilômetros, ele pode ocorrer danos destrutivos, tá? Ele tem um poder destrutivo, então ele é muito forte. A sorte é que esse terremoto, ele ocorreu ali mais concentrado, né? Ele foi mais sentido, esses 6,6 graus, ali na Serra do Trombador, né? Como eu falei, no estado do Mato Grosso. E é um lugar
pouco habitado, né? Não tem habitantes ali. E por conta disso, ele acabou não ocasionando nem mortes, nem danos materiais, tá? Se fosse uma região mais habitada, com mais casas, enfim, provavelmente teria acontecido mais danos, tá? Esse mapa aqui, eu não consegui um mapa mais atualizado na internet. Ele é um mapa que mostra os tremores que ocorreram no Brasil entre 1955 e 2012, tá? E aí a gente consegue ver cada um desses pontinhos é um terremoto, um tremor que foi registrado, né? E aí a gente vê que tem pelo Brasil inteiro. Porém, eles são tremores bem fracos, como eu falei para vocês, os tremores no Brasil geralmente são pequenos, às vezes muito rápidos, e não geram aí grandes danos, tá? Mas é um mito falar que no Brasil não tem terremotos. Não tem terremotos fortes, graças a Deus. Mas existem sim terremotos no Brasil, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like pra mim fazendo favor. Qualquer coisa, comenta aí nos comentários, tá joia? Um beijo pra vocês, até a próxima aula.